E aí, pessoal, beleza? Hoje vou falar para vocês sobre saneamento básico. Mas por que será que o saneamento básico é uma história interminável? Primeiramente, o que é saneamento básico? Qual a importância do saneamento básico em nossas vidas? Quais são os serviços de saneamento básico que nós deveríamos ter? São três questionamentos muito importantes e que serão respondidos durante essa aula. Primeiramente, sanear é uma palavra derivada do latim, que significa tornar saudável, higienizar, limpar. Só que, em 312 a.C., os romanos já começaram a se preocupar com o saneamento de Roma. Através disso daí, eles construíram o aqueduto Aquapia, que tem cerca de 16,4 quilômetros de extensão. Tá? Então, esse aqueduto ele passava por Roma e desembocava no Fórum Boário. Bom, mas o que é saneamento básico? Saneamento básico é um conjunto de serviços compreendidos para a população, como distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana, coleta de resíduos sólidos. Vamos parar um pouquinho, vamos olhar para essa foto e imaginar como será a vida das pessoas que vivem nessas casas. Como será a refeição feita por essas pessoas? Essas pessoas, na hora que estão fazendo as suas refeições, com certeza por elas estão passando baratas, ratos, pernilongos, bichos, fora o odor. Ok? Então, será que é justo para essas pessoas elas terem que passar por isso? Não é justo, nem um pouco justo. Tá bom? Não é à toa que cerca de 2,4 bilhões de pessoas não possuem saneamento básico. Ok? Além disso, quando levamos para o saneamento seguro, aí que essa porcentagem aumenta para 4,5 bilhões de pessoas que não têm acesso ao saneamento. Né? Mas o que é esse saneamento seguro? É justamente quando a rede de esgoto está conectada ao serviço de tratamento de esgoto. Não basta ter somente a rede de esgoto. Tem que ter também o tratamento desse esgoto para que ele seja descartado de forma correta. Tá bom? Não adianta nós termos acesso, por exemplo, à rede de esgoto, onde esse esgoto não será tratado e vai ser desaguado nos rios, no mar. Por quê? O que é que vai acontecer? A vida marinha presente nesses lugares vai morrer. Nós vamos passar a comer peixes, crustáceos contaminados. E isso não vai ser bom para a nossa saúde. Por isso que o saneamento básico, o próprio nome já diz, básico. Tá bom? É uma coisa que nós devemos ter acesso. Ok? Então, no Brasil, a lei que regulamenta o saneamento básico é a Lei 11.445, que foi criada em 2007. E esta lei está vinculada à estruturação do país, à infraestrutura do país. Ok? Sendo que o saneamento básico é de responsabilidade do município, onde quem pode prestar esse serviço para o município são as terceirizadas ou as empresas privadas. Só que
Esta lei 11.445, ela está ligada às necessidades básicas da população, como eu já mencionei aqui, como a distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos. Eu vou mencionar aqui um pouquinho mais a fundo sobre a distribuição de água potável e a coleta e tratamento de esgoto. Então, a água potável, ela é de extrema importância para nós seres humanos. Não é à toa que o nosso corpo contém cerca de 60% de água. Tá bom? Então, em torno de 2,4 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável. Imagine aí como deve ser a saúde dessas pessoas se elas não possuem acesso à água potável. Vamos lembrar das pessoas que moram na África, das pessoas que moram no Nordeste, em que a água é mais escasso, tá? Isso faz com que as pessoas venham a ingerir a água de uma forma não tão potável, uma água barrenta. É o que ele tem para beber, então ele vai beber. Tá? Mas como é que essa população vai criar, por exemplo, os seus animais, vai irrigar as suas hortas? Como é que essa população vai ter o básico, que é cuidar da sua higiene pessoal? Será bem complicado isso. Não é à toa, tá certo? Que para uma nação se desenvolver, ela precisa sim de ter água potável, tá? Vejam só, na África, num período de 15 anos, mortalidade infantil caiu quase pela metade, devido somente ao acesso da população à água potável, para ver o quanto é importante essa água potável. No Brasil, ainda são mais de 35 milhões de pessoas que não têm acesso a essa água potável. Então, são aquelas pessoas que estão ingerindo um líquido qualquer, um líquido barrento, para que venha a suprir a sua necessidade. Tá bom? Mas o que será que está acontecendo por trás disso? O que será que está acontecendo com a sua saúde? Só que essa água potável, antes de chegar nas torneirinhas das nossas casas, ela passa por um tratamento. Tá bom? Então, primeiramente, essa água é represada e bombeada até a estação de tratamento de água, que é chamada de ETA. Então, essa água ela vai passar por um processo químico, onde vai ser tratada com sulfato de alumínio, cal e cloro. Qual a função do sulfato de alumínio? O sulfato de alumínio vai ajudar a coagulação, tá certo? Vai ajudar a coagulação daqueles materiais sólidos que estão dispersos na água, ok? Então, essa coagulação vai facilitar com que esses materiais sólidos comecem a se agrupar, tá bom? O cal, ele é um clarificante, ele vai tornar a água mais transparente possível. E o cloro, ele vai ser responsável por matar as bactérias, tá bom? Passando por esse processo químico, a água entra justamente nesse tanque aqui de número 3, onde vai ocorrer a floculação. Os agregados sólidos vão começar a se unirem. Vai chegar um momento em que a densidade desses flocos será maior do que a densidade da água, e eles vão tender a decantar, ok? Passando para o tanque número 4, a água ainda com algumas partículas sólidas. Então, nesse tanque número 4, a água vai ficar em repouso durante um tempo um pouco maior, tá certo? Para que aqueles sólidos que não tiveram tempo de decantar aqui no tanque 3, decantarem aqui no tanque 4. Em seguida, a água vai passar para o tanque 5, que é o tanque responsável pela filtração, tá certo?
Então, vai passar por uma camada de carvão, areia e cascalho. Por que isso? Para que os materiais sólidos fiquem retidos nessas camadas. Tá? A tendência aqui é que o tamanho, por exemplo, do carvão seja maior do que o da areia. A areia seja maior do que o cascalho. Eu estou falando em termos de granulometria, tá bom? Então isso vai fazer com que os particulados sólidos fiquem retidos, mais retidos nas camadas superiores, até chegar um momento em que vai ficar retido justamente nessa parte de cascalho, que seria onde tem uma menor granulometria, tá? Passando aí a água um pouco mais transparente, mais límpida. Só que mesmo assim vai passar pelo processo número 6, que seria a utilização de cal novamente para clarificar mais ainda a água, o cloro para terminar de matar as bactérias restantes e o flúor. Qual a função do flúor? A função do flúor, pessoal, é justamente aquela que nós estamos pensando: proteger os nossos dentes. Então, essa água que chega nas nossas torneiras, que é distribuída pela Caerne, a Caerne trata e no final do seu processo de tratamento é posto o flúor, tá? Para prevenir a cárie da população, ok? Em seguida, essa água é destinada para o reservatório, tá? O reservatório final, e aí bombeada para os reservatórios dos bairros. Só assim vai ser distribuída, ok? Na coleta e tratamento de esgoto, é um ponto muito importante, assim como o tratamento de água. Porque vamos imaginar como deve ser, ou como seria a nossa vida, nós vivendo em uma região em que ao redor só tem esgoto. É bem complicado isso, muito complicado, né? Então, no Brasil, por exemplo, o esgoto sanitário não alcança metade da população, ou seja, 100 milhões de pessoas. Como deve ser a vida dessas 100 milhões de pessoas? Elas são obrigadas a estarem fazendo uma refeição com o esgoto passando ali na frente da sua calçada. Ela é obrigada a fazer essa refeição sentindo o odor da decomposição de material orgânico, tá? E o importante também frisar aqui é o seguinte, é que parte desse esgoto ele é descartado de forma inadequada. Por exemplo, nas fossas, ou pior ainda, quando nós descartamos nos rios ou nos mares. Nas fossas, pelo menos ainda ocorre uma filtração pela terra, tá? Só que vai chegar parte desse esgoto no lençol freático e aí vai contaminar os rios e o mar. Nós vamos ingerir o quê? Peixes ou crustáceos contaminados, tá bom? Então, pior ainda é quando nós jogamos diretamente esse esgoto nos rios e nos mares, que aí sim que vai matar aquela população. Os problemas nos municípios os problemas nos municípios são aqueles municípios mais pobres que tem, né? Então, esse problema do esgoto atinge mais esses municípios, mas não somente eles. Podemos ver exemplos também de capitais como Manaus e Belém, que cerca de 13%, tá bom? Cerca de 13% do esgoto é coletado. Vejam só. No RN, esse índice aumenta para
para 30,3%. E vai aumentar um pouco mais quando acabar de ser construído, né, a ETE da Zona Norte, que é a Estação de Tratamento de Esgoto da Zona Norte. Então, vai aumentar, tá bom? E como já podemos prever, né, a região Sul e Sudeste são as regiões que possuem um tratamento de esgoto mais eficiente. Tá? Em algumas cidades como Cascavel, Londrina, Jundiaí, esse tratamento de esgoto chega a ser quase 100%. Então isso é ótimo para a população. Por quê? Porque quando for descartar o que seria esgoto no mar, tá bom? Como vai estar tratado, não vai trazer tanta poluição, ou não vai trazer poluição para o mar, para a vida marinha, para a população daquela região. Ok? Só que antes de ser descartado, esse efluente tem que passar por essa estação de esgoto. Ok? Então, a primeira etapa é justamente essa daqui. Esse tanque, que são grades. Então, essas grades vão separar, tá bom, os resíduos sólidos por diferentes tamanhos, como podemos observar aqui. Então, aqui vai ficar retido, por exemplo, fraldas, papel higiênico, restos de alimentos, roupas, calçados, tá? E a partir daí, esse esgoto vai ser destinado a essa caixa de areia. Nessa caixa de areia, ela vai conseguir reter os particulados menores, ok? E depois, esse esgoto vai para os decantadores primários, onde ele está dividido, tá bom? Nesta primeira etapa aqui, do decantador primário, esse efluente ele vai entrar em contato com bactérias anaeróbias, para que haja aí a degradação do material orgânico. Neste segundo, aqui, vai ocorrer justamente a filtração, tá, desse efluente por brita, assim como a injeção de oxigênio e o tratamento biológico, tá, na presença aí de bactérias aeróbias. Pessoal, após esse decantador primário, esse efluente vai para o decantador secundário. Neste decantador secundário, vai ser introduzido coagulante, tá? Para que haja o quê? Para que haja a decantação do particulado sólido que ainda restou. Ok? A partir daí, havendo a decantação, esse efluente vai ser deslocado até esse último tanque, tá? Que vai passar por uma salinização, ou seja, é um momento em que vai ser adicionado um salinizante para remover vírus, bactérias e outros micro-organismos. Só aí a água vai ser descartada ou o efluente vai ser descartado no mar, ok? Então, na estação de tratamento de esgoto, ocorre justamente desse jeito. Tudo isso para que não haja danos grandes à natureza. E para fecharmos, eu tenho aqui uma charge e vou deixar justamente para a professora Leidivânia discutir com vocês. Beleza? Vai lá, Leidivânia.